Gente querida, a gente hoje inicia uma série nova de reflexões, mas antes da gente pisar propriamente no texto bíblico, eu gostaria de dar um mero contexto aqui para a gente se situar onde nós estamos agora, né? Nossa comunidade desejava muito abordar esse tema da qualidade de vida. Afinal de contas, muitas pessoas se mudam para São José dos Campos, vêm para cá de outros lugares do país, de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque sabem que São José dos Campos tem um IDH altíssimo, um nível de segurança altíssimo. E nós mudamos para cá buscando qualidade de vida, muitos de nós. Mas nós sabemos que essa qualidade de vida, ela não se dá tão facilmente numa mudança de CEP, não é verdade? A gente vem para cá para descobrir que sim, a nossa vida melhora, sim, a gente se sente mais seguro, mas sim, tem muitas coisas que nós arrastamos para onde quer que nós vamos, nós levamos questões do coração, questões da nossa história. E pensando assim, a gente iniciou o ano de 2022 com o desafio de conversar sobre o essencial para uma vida plena. A gente conversou no início do ano que Deus nos criou com 7 dimensões. Deus nos criou como seres espirituais, como seres emocionais, seres que têm sentimentos, seres racionais, que precisam ter o nosso intelecto abastecido de bons conceitos e de uma cosmovisão. Nós fomos dotados de um corpo físico, nós somos dotados de relacionamentos. Todos nós precisamos de um propósito para viver, e essa última dimensão eu chamo de dimensão sabática, que é a dimensão lúdica da vida. Nós, seres humanos, somos seres lúdicos. Somos seres que precisamos de brincadeira, de descanso, para renovar nossas energias. Hoje nós estamos fazendo a primeira de uma série de 3 reflexões sobre o lugar do corpo numa cosmovisão cristã, e especialmente numa cosmovisão cristã reformada. Nós vamos conversar sobre os limites do corpo, nós vamos conversar sobre a sacralidade do corpo, e a última reflexão vai ser sobre o cuidado do corpo. Então nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Lá no verso 35, Marcos 4, 35. Marcos 4, 35, nós lemos assim. Nós utilizamos aqui a Nova Versão Internacional, você fique à vontade para seguir com qualquer versão. A Almeida vai ficar muito próxima, a corrigida idem, tá bom? Mas só para você saber, nós estamos lendo na Nova Versão Internacional, que diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós refletimos há certo tempo atrás, aqui na nossa comunidade, sobre esse texto, mas dando a ele um enfoque diferente do enfoque que nós estamos dando hoje e que nós pretendemos dar nos próximos minutos, porque nós estamos no início do Evangelho de Marcos, nós somos notificados de que a essa altura Jesus já era uma espécie de um popstar no cenário religioso do seu tempo. Ele atraía multidões com seus milagres, com o seu ensino, e Jesus está do lado de lá do lago de Genezaré,
ele pede que os seus discípulos atravessem o lago. O lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, é uma pequena massa de água de 7 por 20 quilômetros, que naquela geografia é um mar. Afinal de contas, nós estamos falando da Palestina, muito seca, muito carente de irrigação, mas na verdade é uma massa de água, como se eles estivessem passeando pela região dos lagos, ali do Rio de Janeiro, ou passando aqui pelas nossas represas de Igaratá e Paraibuna, por exemplo. E então Jesus sai de um ponto do lago e dirige-se ao outro. O grande problema é que o lago de Genezaré era conhecido por ser muito intempestivo, porque as cadeias montanhosas faziam um cone, de tal maneira que todas as monções e as pequenas agitações da atmosfera faziam com que esse cone canalizasse toda essa agitação, e o mar da Galileia podia ter tempos e ciclos de grande bonança e tempestade no mesmo dia. Então eles estão saindo, já é noite, e os discípulos estão remando e conduzindo o barco. Lembre-se que boa parte dos discípulos são experientes pescadores, e eles conhecem aquele lago com a palma da mão, uma vez que os filhos eles davam continuidade na profissão dos pais. Então eles passaram a vida naquele lago. Eles conheciam o temperamento do lago, mas eles começam a atravessar o lago de Genezaré, e lá pelas tantas, duas coisas acontecem. A primeira é que Jesus pega um travesseiro que era destinado a ser uma espécie de uma almofada para o condutor do barco, e pegando aquela almofada, usa de travesseiro, deita-se lá no fundo do barco e dorme. Enquanto todos estão trabalhando, remando na agitação e no frenesi das águas, Jesus está cansado do dia, da pregação, de curar as pessoas, ele está exaurido fisicamente, ele simplesmente se deita e dorme, enquanto os outros estão trabalhando. E, enquanto ele dorme, uma multidão de pessoas em outros barcos segue a Jesus, segue o barco principal, mas uma grande, e o texto de Marcos descreve essa tempestade com uma palavrinha que nós conhecemos bem, que é a palavra do grego mega, ou seja, muito grande. Uma grande tempestade se anuncia sobre o barco, a ponto da água começar a entrar dentro do barco. Então aquela agitação de remar foi somada a uma outra agitação. Imagine assim, uma gritaria de gente, alguns dando comandos para descer as velas, outros remando, outros jogando água para fora do bote, as ondas avançando cada vez mais, o temporal piorando, pessoas gritando, implorando por ajuda, e Jesus estava fazendo o que exatamente? Dormindo. E que sono pesado esse, cá entre nós, hein? Dizem as más línguas que Jesus estava babando, naquele exato momento ali. Ele estava dormindo, não, ele estava assim, sabe quando você tem aquele sonho que parece que desligaram você no disjuntor? Daquele sono pesadão. Duas coisas acontecem nesse texto. A primeira coisa é que toda a agitação e a preocupação dos discípulos é forjada, literariamente falando, num dramático contraste com o descanso e o sono de Jesus. E a segunda coisa é o que acontece quando eles vão lá. Eu acho que os caras ficaram pensando, não, vamos ver, eu acho que a tempestade vai acordar Jesus, eu acho que o saculejo do barco vai acordar Jesus, ou eu acho que de repente cai uma baldada d'água na cabeça dele do mar, e ele acorda, mas nada acordou. Então eles foram acordá-lo, dizendo assim: mestre, o Senhor não se importa que nós estejamos perecendo? Ou seja, Jesus, você não nos ama o bastante para se preocupar conosco? Você não se preocupa, você não tem amor? E aí então Jesus desperta, passa a mão nos cabelos assim, joga um punhado d'água na cara, dá comandos aos elementos, e tanto o mar quanto o vento se aquietam. E aí então o texto diz assim: houve grande bonança, e novamente a palavra que Marcos usa é mega. Houve mega bonança, uma grande bonança. É como se o mar ficasse assim como um cristal, um espelho límpido de água naquela noite, inesperadamente calmo, como ele nunca seria numa situação normal.
E então o texto finaliza dizendo: eles ficaram estupefatos, eles ficaram chocados, eles ficaram muito, de novo a palavra mega, assustados com tudo aquilo e se perguntaram: quem é este que dá ordens aos elementos? Quem é este que vento e mar lhe obedecem? É fato que esse texto, em essência, é um texto sobre fé. E eu não gostaria de prosseguir antes de dizer isso. Esse texto é um texto sobre fé. Como é que Marcos está definindo fé aqui? É a confiança que te mantém sereno, mesmo que o barco da vida ameaça despedaçar com todos dentro. Não importa as ondas, não importa o vento. A fé deve nos dar a convicção de que Deus escolheu estar no nosso barco e, portanto, devemos ter descanso nele. Note que o tom de Jesus conversando com os discípulos é um tom de repreensão. Como é que vocês ainda não têm confiança em mim? Como vocês ainda não têm fé? Ou seja, como se ele dissesse assim: o que você experimentou comigo na caminhada até aqui já deveria ter te mostrado que é preciso ter fé. Então Jesus cobra os discípulos. Mas numa outra perspectiva, eu gostaria que você pensasse comigo um pouquinho sobre o sono de Jesus. E sobre como Jesus seria muito mal visto na nossa cultura joseense, não é verdade? Porque Jesus é o líder que dorme no turno do trabalho. Nós vivemos no meio do Vale do Paraíba, e nós somos a cidade mais pujante economicamente, industrialmente, academicamente, aqui por essas bandas. Para cá, muitas pessoas vêm todos os anos para trabalhar, para estudar, para desenvolver sua carreira e para crescer economicamente e profissionalmente. Nós temos uma cultura profundamente orientada para o trabalho. Nós temos uma cultura que valoriza o trabalho e que muitas vezes, por valorizar tanto o trabalho, se envolve sutilmente com o desenvolvimento de uma cultura workaholic. Mas Jesus é aquele que não tem problema nenhum em ser o líder dos discípulos, em deixar os discípulos remando o barco, mas quando ele sabe que a sua reserva de energia corporal havia terminado, ele muito naturalmente pega o seu travesseiro, vai para o canto, deita e dorme. E não há na postura de Jesus nenhuma neura, nenhuma preocupação com o que pensarão de mim, com o que falarão de mim. Afinal de contas, ele já havia dado uma contribuição significativa, e agora era a hora dele descansar enquanto outros trabalhavam, e Jesus faz isso sem nenhum tipo de preocupação. Note que qualquer rabino, no lugar de Jesus, seria duramente criticado. Os líderes religiosos, eles tinham que ser os primeiros, sempre, em tudo, a servir, a se colocar. Ou seja, era esperado socialmente e culturalmente de Jesus que ele estivesse entre aqueles que estavam remando. Era esperado de Jesus que ele estivesse entre aqueles que estavam colocando água para fora do barco. Mas Jesus está cansado. Ele simplesmente pega o travesseiro, deita e dorme. E eu acho que essa atitude tão simples de Jesus pode nos ensinar tantas coisas. Em primeiro lugar, pode nos ensinar ou nos relembrar da visão que nós cristãos temos do corpo a partir da Bíblia, daquilo que nós cristãos chamamos de cosmovisão, de duas palavrinhas gregas, né? Cosmo, mundo, e visão. Ou seja, qual é a visão de mundo que os cristãos têm do corpo? Tim Keller nos lembra que a maior parte das religiões e filosofias orientais vê o corpo com grande desprezo, porque o corpo é uma mera ilusão. O corpo é a casa temporária da alma. O corpo é a prisão da alma. O corpo é visto como algo totalmente temporário. Para os gregos clássicos, no esquema platônico, o corpo é visto também com desprezo, porque é a alma é quem o indivíduo realmente é. O corpo é um mero invólucro, e o corpo é visto como uma coisa ruim. Então, tanto na religião, quanto na filosofia oriental, tanto na escola socrático-platônica, o corpo é visto com desprezo, como algo que é totalmente secundário. Essa visão foi a visão predominante durante boa parte da Idade Média. E hoje, em muitos arraiais evangélicos, o corpo também é visto com muito desprezo. O corpo não é visto como parte da boa criação de Deus.
É engraçado que os apóstolos, especialmente Paulo, os reformadores e as confissões reformadas, afirmaram claramente um princípio que nós esquecemos e subestimamos: o princípio de que Jesus veio como homem. Jesus foi encarnado, teve um corpo. Jesus conviveu com esse corpo com fidelidade. E quando chegou a hora da sua ressurreição, esse corpo não foi deixado para trás como se fosse algo desprezível. Quando os apóstolos entraram na tumba na qual deveria estar ali o corpo morto de Jesus, eles não encontraram absolutamente nada, porque o corpo de Jesus foi ressurreto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, diz assim que nós todos seremos ressurretos no corpo, e de que a eternidade que nós teremos com Deus não é uma eternidade acorpórea, é uma eternidade num corpo glorificado, já sem as mazelas e limitações do pecado, mas certamente um corpo. Eu me lembro quando eu estava dando essa aula sobre teologia, na escola dominical, e havia na minha classe um jovem com uma desabilidade motora gravíssima. E quando ele me ouviu dizer que nós cristãos pregamos há 2000 anos que nós teremos uma ressurreição corporal, ele teve um ataque de ira no meio da raiva, um ataque de ira no meio da sala de aula. E disse com grande raiva: mas isso não é justo. Eu falei: tá, deixa eu entender, mas por que isso não é justo? Porque eu já tive que conviver a minha vida toda com esse corpo que não me serve de nada. E agora eu vou ter que conviver com esse corpo pela eternidade. Eu disse: olha, você não ouviu direito o que nós estamos dizendo aqui. É fato que nós teremos uma experiência física, mas é fato que os nossos corpos estarão, uma vez curados e desprovidos de muitas das limitações, eles serão corpos glorificados. E esse é o ensino tanto de Paulo, como de Pedro, como de João, e é o exemplo que nos dá o próprio Jesus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos rever o desprezo que nós temos pelo nosso próprio corpo. Por quê? Porque, em segundo lugar, nós vivemos numa cultura workaholic. Sim, nós vivemos numa cultura que preza a produtividade acima de todas as coisas e que faz com que nós vivamos sempre no limite, no fio da meada da nossa saúde física. O filósofo naturalizado no Japão, Bill Han, diz que nós vivemos numa sociedade do cansaço, numa sociedade que é definida pelas palavras resultado, rápido, eficiente, projeto, motivação e visão. Essa sociedade vê a performance como a única maneira de nós existirmos de forma útil na sociedade na qual nós estamos engajados. A grande questão é que o descanso, a quietude, são vistos como fraqueza, como indolência, como preguiça. E a grande questão é a seguinte: os nossos bisavós, eles viram o nascimento da era das máquinas. E alguns textos foram lançados ali por volta de 1910, especialmente naquela turma ali do Fayol e do Taylor, que diziam assim: nós estamos ficando tão bons em construir máquinas que trabalham por nós, que a pessoa que viverá daqui a um século, exatamente a era que nós estamos vivendo, ela não vai precisar fazer muitas tarefas rotineiras e maçantes do dia a dia. E eles pintavam uma vida na qual nós teríamos máquinas que lavam a nossa roupa, máquinas que lavam a nossa louça, máquinas que passam a roupa, máquinas que limpam a casa, máquinas que fazem a nossa comida. E a grande questão é que eles estavam certos. Você tem hoje na sua casa pequenos dispositivos comprados a preços módicos que são o sonho de uma mulher do século XVIII, o sonho de um homem do século XVII. Máquinas que trabalham por nós. Mas nós vivemos mais cansados e estafados do que os nossos bisavós. Isso é um grande contrassenso. Nós temos máquinas que trabalham por nós. E nós vivemos no limite da nossa saúde. Nós vivemos na corda bamba da estafa. Nós vivemos adoecidos de estresse, tomando milhares de remédios para dormir, outros tantos para acordar e outros tantos por causa da azia. Nós temos máquinas e nós não temos paz. Especialmente porque algumas máquinas,
elas nos mantêm presos ao trabalho 24 horas por dia, não é verdade? Esse bendito WhatsApp é muito bom, né, gente? É muito bom, não sei para quem, né? Porque, pense bem, eu queria compartilhar um pouco agora, abrir meu coração. Tem um momento aqui sempre no culto, né, do pastor abrir o coração aqui, né, no divã pastoral do púlpito. Vê-se bem que está na hora mesmo de eu abrir o meu coração. Vamos lá. Os sinos do Big Ben tocaram, então realmente é a hora, é a minha hora, né? Gente, o que foi a função pastoral e o chamado pastoral na pandemia com o WhatsApp? Porque as pessoas que queriam se aconselhar comigo, elas geralmente marcavam um aconselhamento e elas iam no meu gabinete, eu, né, tinha uma secretária para dar um café, fazer o acolhimento, nós sentávamos e conversávamos durante uma hora e meia. Na pandemia, sacralizou-se a comunicação em tempo real, mas à distância, pelo Google Meet e tal. Rapaz do céu, era pessoas me ligando 11 horas da noite, meia-noite, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, durante o almoço, durante o café. Às vezes eu estava com a cara suja de comida ainda, eu tinha já que entrar numa chamada e sair de uma chamada e de uma reunião. Foi absurdamente estressante. Por quê? Porque a sociedade na qual nós vivemos, ela obliterou totalmente a linha entre trabalho e descanso. No período industrial, o cara trabalhava até 17 horas, ele larga a máquina, ele deixa o centro de produção, ele vai para casa e agora ele não está mais no trabalho. Ele chegou em casa. Quando nós trabalhamos como trabalhadores do conhecimento, como anunciou Peter Drucker há 50 anos atrás, esses limites já não existem mais. Se você acorda e às 7 horas da manhã abre o WhatsApp, eu te digo, você já entrou no seu escritório de trabalho. Se você olha o seu WhatsApp à meia-noite, você ainda está no seu escritório de trabalho. E nós vivemos cada vez mais estressados, preocupados, e como isso nos afeta? Quando você se sente acuado por uma demanda do trabalho, quando você se sente prensado por um perigo de ser demitido, ou de perder um projeto, ou de falhar com uma entrega, ou de falhar no escopo, ou de falhar no deadline do seu projeto, o seu organismo entende que você está diante de uma ameaça. E nós fomos programados biologicamente para reagir a essa ameaça com um dispositivo chamado fly or fight, que é fuga ou fuga, luta ou fuga. Para as duas situações, o organismo despeja em seguida uma quantidade absurda de adrenalina dentro do seu sistema hormonal. A adrenalina é aquilo que te torna energizado, é aquilo que faz com que você fique afiado nos seus sensos, é aquilo que faria você sobreviver, provavelmente, se ouvisse o urro de um tigre na floresta. Ótimo. A grande questão é que a adrenalina ela tem efeitos muito deletérios para a nossa concentração. E então o organismo libera uma quantidade generosa de um outro hormônio chamado cortisol, para equilibrar os efeitos da adrenalina. E o cortisol, em longo tempo presente em altas doses no organismo, ele aumenta o risco de infarto, de AVC, ele diminui a memória, diminui o controle das emoções, ou seja, a irritabilidade aumenta, e se você permanece numa situação de estresse por mais de 6 meses com altas doses de cortisol, existe um estudo que diz que existe um envelhecimento do tecido neural do cérebro equivalente a 5 anos. É como se você gastasse 5 anos de vida do seu cérebro em 6 meses. O que explica bastante alguns quadros que tem havido de perda de memória contínua e de enfraquecimento da criatividade. Isso sem falar no seguinte: é muito difícil construir um casamento saudável quando você está altamente estressado. Porque você dificilmente vai responder com candura, paciência, generosidade e compaixão às demandas do seu cônjuge, estando tão estressado, tão assim agulhado e tão andando na corda bamba da vida. Ou seja, nós estamos vivendo sempre no limite da saúde e da doença. Nós estamos fazendo com que as nossas famílias sofram um impacto dessa cultura workaholic, e isso não é bom para nós.
E lembre-se, isso não é bom testemunho para nós cristãos. Por quê? Porque nós cristãos não podemos ignorar o fato de que o nosso corpo está engajado na construção da nossa espiritualidade. E eu quero ir para o último ponto falando do seguinte: nós precisamos rever a nossa convivência com os limites do nosso corpo. Eu fico muito estupefato nesse texto e em outros, que Jesus ele simplesmente sente sono, está cansado, ele pega a almofada, deita e dorme. E ele não tem nenhuma neura com isso. Ele simplesmente deita e dorme. Ele lida de forma muito mais natural com o corpo que ele tem do que nós. O que nos deixa chocados muitas vezes é que Jesus é mais humano do que nós somos. Jesus lida melhor com a sua humanidade do que nós lidamos. Ele lida melhor com o seu cansaço do que nós lidamos. Ele simplesmente deita e dorme, sem nenhuma preocupação. E então Jesus, que é o homem perfeito, assim como é Deus perfeito, nos ensina algumas lições. Ele nos ensina, em primeiro lugar, a aceitar nossos limites físicos e psíquicos. E eu digo o seguinte: o seu corpo, o meu corpo, ele tem uma quantidade de energia. E pessoas diferentes têm diferentes quantidades de energia. Por exemplo, quando eu casei, minha esposa fez assim um olhar para mim assim, uau, fala alguma coisa para você ver. Quando eu casei, eu descobri que existem algumas coisas que são difíceis de conciliar no casamento. Em especial quando uma pessoa tem uma quantidade normal de energia, e esse ser sou eu, que preciso dormir 8 horas por noite, que eu sou uma pessoa absolutamente normal. E quando você casa com um ciborgue, que é a minha esposa, entendeu? Aquela pessoa que sai de um plantão de 12... Um dia ela saiu de um plantão de 12 horas, virando a madrugada, e chegou em casa às 7 horas da manhã, cantando uma música em espanhol, chutando o cachorro e me empurrando da cama. Vamos correr, vamos correr, vamos correr! Eu falei, gente, essa pessoa não é normal, não é possível, né? Ela tem muita energia, mas ainda assim, à medida em que as décadas passam, a Isabela fala assim, nossa, tinha algumas coisas que eu fazia com tanta facilidade, hoje eu não faço mais. E eu sinto isso hoje com 38. Com 20, eu respondia de uma determinada maneira a uma carga de trabalho. Hoje eu já não tenho mais tanta energia. A grande questão é que muitas vezes nós tentamos violentar o nosso corpo para que ele leve uma carga de trabalho que ele pode ter dado no passado, mas não é obrigado a dar conta hoje. É uma falta de sabedoria nós tentarmos manter um pique, sendo que os anos são irreversíveis. E nessa luta contra o calendário, ninguém ganha. Ninguém ganha, é falta de sabedoria, é falta de entendimento. Nós estamos nos tornando uma geração que não consegue aceitar o processo do envelhecimento, que já não consegue processar a ideia de que os anos estão passando, mas sim, os anos estão passando, para todos nós. Seria falta de sabedoria você colocar sobre você mesma hoje a expectativa de você de 20 anos atrás, e é uma grande bobagem, sabe por quê? Porque eu lidei muitos anos muito mal com o envelhecimento. É próprio da minha família isso daí. Nós temos uma síndrome de Peter Pan, assim, genética e cultural lá na família. É proibido envelhecer. É proibido perder força de trabalho. Mas hoje eu sinto que os anos estão passando para mim. Eu não me imponho mais uma carga de trabalho que é ruim para mim, para o meu casamento, sobretudo por quê? Porque com os anos Deus tem me dado sabedoria. Quando nós somos jovens, nós temos energia de sobra, mas nós não sabemos como investir estrategicamente a energia que nós temos. Nós gastamos nosso tempo com uma série de coisas que não são relevantes. Então, nós temos que angariar sabedoria com o tempo, porque os nossos corpos certamente declinarão. Isso é fato biológico, nós não temos como lutar contra isso. Então, nós precisamos aceitar os nossos limites físicos e psíquicos. Nós precisamos viver dentro dos nossos limites, dentro das fronteiras do nosso corpo. Mas em segundo lugar, lembre-se de que nós somos seres integrados. E aqui eu vou falar sobre uma coisa. Algumas pessoas que eu pastoreio, de vez em quando chegam para mim e falam assim, pastor, eu estou sentindo que a minha espiritualidade está tão seca.
eu estou sentindo que a minha vida com Deus já não é a mesma, eu estou sentindo que a minha caminhada com Jesus está perdendo força, e eu tenho orado e tenho jejuado e tal, tudo bem. Quando eu vou investigar a vida dessa pessoa, se ela tiver 10 minutos no dia livre, que geralmente ela não tem, e ela tentar ler a Bíblia, ela dorme em cima da Bíblia. E se ela tentar orar por 5 minutos de olho fechado, ela só acorda dando amém no dia seguinte, porque ela está absurdamente cansada e estafada. A grande questão é que a nossa espiritualidade está envolvida com o nosso corpo. E quando nós estamos absurdamente estressados, cansados, agitados e fatigados, a nossa espiritualidade não se aprofunda como poderia. Richard Foster é um grande espiritualista do nosso tempo que conduziu muitos retiros famosos. E ele tinha uma estratégia. Quando ele abria o retiro, os primeiros 2 dias eram sem qualquer tipo de programação. As pessoas falam, bom, começou o retiro, e agora? O que você vai fazer? O que a gente vai fazer? Você vai para o seu quarto dormir. Eu não preciso dormir, eu estou energizado. Não, então vai para o seu quarto e fica quieto. No final das contas, a pessoa chegava lá, relaxava naquele silêncio, e fazia o quê? Dormia. Dormia o primeiro dia, dormia o segundo dia, lá pelo 3º dia elas descobriam o quão estressadas, estafadas e exauridas elas estavam. E aí sim, o seminário começava. E assim os trabalhos espirituais começavam. Tem pessoas que me procuram para dizer, pastor, eu preciso de um jejum, eu preciso de uma campanha, eu preciso de... Depois de alguns minutos de conversa, eu falo assim, olha, acho que você precisa de uma boa cama, você precisa de uma canja de galinha, você precisa de um filme na sessão da tarde, um balde de pipoca, você precisa de pés assim na rede jogado para cima, e isso é o melhor que você pode fazer pela sua espiritualidade agora. Tão estafado, tão exaurido fisicamente você está. Nós temos que lembrar que cuidar do corpo é cuidar também da alma, é cuidar do espírito, e para finalizar, nós temos que superar essa bobagenzinha que é a vergonha do descanso. Eu fui criado numa família brutalmente workaholic. Minha avó tem 87 anos, ela cuida sozinha de um jardim que é muito maior do que esse espaço que nós estamos reunidos hoje aqui à noite. Ela cuida de cada planta, ela bota água, ela ara a terra, ela cava, ela faz tudo sozinha, 87 anos, um vigor tremendo. Na minha família, acordar depois de 5 horas da manhã é sinal de falta de virtude. Dormir à tarde, então, é pecado capital, vai direitinho para o inferno, não faz nem escala no purgatório. Você tem que trabalhar até que seu corpo desmaie, você tem que produzir, você tem que mostrar, você tem que provar o tempo todo. E aí, eu ia de férias para casa. Eu já trabalhei no retiro do meu pai. Trabalhei 2 anos como retireiro, tirando leite lá das vacas na mão. Acordava às 4h30 da manhã e entregava o meu posto às 5 da tarde. Ótimo, foi um período maravilhoso da minha vida. Mas uma vez que eu fui para o seminário, eu não estava mais como retireiro, né? Então, nas férias, eu queria fazer o quê? Dormir. E aí, um dia, meu pai passou pelo quarto, chutou a porta às 5 horas da manhã. Acorda aí, vagabundo, não sei o quê. E eu continuei dormindo. Ele voltou às 6 horas da manhã. Acorda, rapaz, o dia não sei o quê, a vaca não sei o quê, o touro não sei o quê. E ele voltou às 7, por fim, às 10 horas da manhã, ele deitou de bota, sujo de bosta de vaca, do meu lado na cama, olhando para o teto numa crise. O que acontece com os meus filhos, cara? Eles não trabalham, meu Deus do céu, eu não ensinei essas crianças, não sei o quê, não sei o quê. A minha atitude de descanso colocou em crise alguns valores da família. Porque descanso, às vezes, é visto como fraqueza, é visto como fragilidade, é visto como preguiça, é visto como falta de disciplina. Não, descanso é descanso. Porque Deus criou em 6 dias todas as coisas. Ele disse, tudo que eu criei é muito bom. E no 7º dia Deus fez o quê? Deus descansou. E Deus convocou todos nós a descansarmos com Ele no 7º dia. A guarda do sábado, que não é para nós uma religiosidade, mas é uma bênção, ou seja, a guarda do 7º dia, o descanso no 7º dia, é uma bênção prometida, que é o seguinte: trabalhe, se esforce e depois descanse e repouse, porque você não é definido pelo que você produz, você é definido pelo trabalho de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero encerrar dizendo o seguinte:
Muitos de nós somos assombrados pelo trabalho. Não pelo trabalho em si, mas por aquilo que Tim Keller chama de trabalho por trás do trabalho. Que é essa necessidade que nós todos temos de provar o nosso valor, de conquistar um lugar no mundo, de mostrar como nós somos bons. E o trabalho é um dispositivo maravilhoso para isso. Então nós nos afadigamos, então nós corremos, então nós lutamos, então nós fazemos tudo para todos, só para no fim descobrir que nós teremos que fazer tudo de novo no dia seguinte, e que o que foi conquistado não está assegurado. Não é assim? Não existe descanso na nossa cultura. Não existe chegada. Mas e se você descobrisse que esse trabalho por trás do trabalho já não precisa apavorar você? E se você descobrisse que você já tem valor? E se você descobrisse que você já é amada e que você é abençoada, você é querida? E se você descobrisse que você já é bela, você já é aceita? E se você descobrisse que você já está aprovado? Então nós poderíamos ir para o trabalho com uma atitude totalmente diferente, totalmente nova. Nós poderíamos fazer o mesmo trabalho, mas com um novo coração, que é o que realmente importa. Você não é o seu trabalho. Você é o resultado do trabalho de Jesus morrendo por você na cruz do Calvário. Não é o seu trabalho que te define e que te dá valor. É o trabalho de Jesus que te define e que te dá valor. Então descanse no trabalho de Jesus. Descanse no que Ele já fez por você. Descanse no trabalho que inclusive Ele fez, que você e eu nunca poderíamos fazer em toda uma vida. Só descanse. E você verá que o seu trabalho continuará o mesmo. E que todos os dias tem sempre muito trabalho a ser feito. Mas provavelmente você terá um novo coração para lidar com isso. E esse será o descanso que você precisa para ser uma bênção aonde quer que Deus tenha te colocado. Eu te convido a orar junto comigo. Vamos orar? Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. A tua palavra diz que o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. E que o Senhor olhou no final do sexto dia tudo que havia criado e disse: tudo isso daqui é muito bom. O Senhor nos criou como seres biológicos, sociais. O Senhor nos criou com emoções, com a capacidade de entender, de discernir, de criar. Senhor, de fato, quando nós olhamos para a criação, nós vemos a sua mão, a sua assinatura. Então nos ajuda, Senhor, a lidar com naturalidade com o nosso corpo. Nos ensina, Senhor, a lidar com os nossos limites físicos, psíquicos. Nos ensina, Senhor, que nós precisamos integrar o nosso corpo à nossa espiritualidade. Nós precisamos viver dentro das fronteiras que o Senhor criou para Ele. Cuidar bem dEle, zelar por Ele, para que, Senhor, o Senhor seja glorificado em tudo, em todos, em nós, em absolutamente todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, se nós chegamos aqui hoje à noite no culto tão cansados fisicamente, tão exauridos, tão extenuados, nos ajuda a rever, nos ajuda a equilibrar, nos ajuda a revisitar, para que, Senhor, nós possamos viver na leveza proposta pela Tua graça. Em especial porque o trabalho para nós não é uma maneira de provar a nós mesmos, mas de glorificar o Seu nome. O nosso trabalho não é para a nossa glória, não é o nosso nome que está sendo construído, nem a nossa reputação e nem a nossa carreira, não. O nosso trabalho não é para nós, o nosso trabalho é para a Sua glória. É para o Seu louvor, é para que o Seu nome seja conhecido em tudo o que fazemos. Ora, Jesus, nos renova fisicamente, nos renova emocionalmente, psiquicamente, nos revigora. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.